Olá, boa noite. O Alta Definição de hoje tem saúde, política, esporte e futebol como temas. E óbvio, tudo isso só poderia ser o nosso convidado, Rovilson Ribeiro, presidente da Caldense. Alta Definição. Apoio Cultural GR Vivari. Rovilson, bem-vindo aqui ao Alta Definição, uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui e vamos conversar bastante, falar sobre o que você colocar em pauta, né? Eu já vou começar perguntando vou começar de trás para frente. E a saúde, Rovilson? Que susto foi esse? Pois eu tive aí no final de agosto um quadro semelhante a uma virose, depois começou com uma dor de cabeça muito grande, acabei internando para investigar, graças a Deus, né, e a assistência médica, e os exames deram um sinal muito positivo, fiquei internado 2 dias, saí, mas a gente às vezes na corrida do dia a dia, envolvido com o trabalho, com muita coisa, a gente tem que cuidar da saúde, às vezes fica um pouco desatento. E até aquele velho ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso se aplicou ao meu caso. Mas agora, nesse período, fiz uma série de exames, estou bem atento, né? E graças a Deus, né, deu tudo certo. Bom, saúde e Rovilson, de certa forma, tem muito a ver, né? Sim. Não apenas a saúde física, mas a saúde também empresarial, digamos assim. Isso. Né? Como é que foi essa carreira, Rovilson? Rapaz, eu e minha esposa formamos em 82, aí começamos aqui em Poços, sou natural aqui de Poços, né? E começamos aqui com o Laboratório São Geraldo. Era um tempo difícil, tudo ao tempo vai mudando, as coisas vão ficando melhores. A época era uma tarefa árdua você se estabelecer, né? E a gente batalhou bastante no Laboratório São Geraldo e educamos filhos, formamos filhos, criamos uma família, graças a Deus, abençoada. E os meninos vieram aí, o André, o Otávio, a Lídia, e eles foram abraçando e evoluíram, né? Aí passamos para eles a empresa e ela cresceu bastante, com muito trabalho e está indo bem, mas não é fácil. Hoje a empresa é uma potência, né? Como é que você viu essa transformação justamente daquele embrião no teu início e agora o que ela se transforma? Rodrigo, eu digo muito hoje, o pessoal mais jovem, eles são muito dinâmicos. A gente, de um tempo atrás, a gente tinha medo. Nossa, será que eu vou arriscar nisso? E se der errado? E eu perco isso, como é que eu faço? E a gente ficava naquela indecisão. Então você mantinha um padrão meio que fechadinho ali, né? Eu, além do laboratório, trabalhei muitos anos dando aula, né, para ajudar no complemento. E eu vejo assim, até de maneira muito surpresa. Eu estava acostumado com as coisas demorarem um tempo maior para evoluir. E eles evoluíram bem rápido. Eu considero isso muito importante e atribuo muito ao trabalho deles. Valorizo muito o empenho do Otávio, do André e da minha filha. O Brasil é um país difícil para empreender? Porque o senhor pegou um período, de certa forma, que ainda tínhamos muitos problemas, muita instabilidade, né? Sim, peguei várias fases. Formei numa época que não era muito fácil, como eu falei, mas falar de Brasil e facilidade para empreender não é nada fácil. Eu acho que hoje, com a modernidade, hoje o tempo é muito rápido das coisas acontecerem, então isso facilita um tanto, mas requer muito trabalho, muito trabalho. Eu vejo lá o dia a dia deles, né? Eu acompanho, ajudo em alguma coisa, mas quando nós deixamos para eles, eu falei, é deles agora, eu tenho que ficar de fora.
Quando eu sou chamado, que eles precisam de alguma sugestão, estou sempre às ordens. Mas empreender no Brasil não é fácil. E é chamado com frequência ou mais como uma espécie de consultor? Não, mas assim, às vezes alguma situação que eles querem conversar, ouvir alguma coisa, porque apesar do dinamismo deles, a gente tem uma vivência muito grande, né? De 82 para cá já se passaram muitos anos, então eu enfrentei muita coisa. E a gente podendo dar um suporte, dar uma opinião, trocar conhecimentos, eles têm muita coisa nova que me ensinam. Mas eu tenho alguns fundamentos que às vezes eu posso ajudar, e eles precisando eu sempre estou às ordens. Eu acho que esse é o meu papel. E ao longo desse período também, a saúde passou por muitas transformações, né, Wilson? Evoluiu muito. O que mais te chama a atenção nessa evolução? Eu vejo da seguinte maneira, né? A saúde é igual à nossa vida. Tem fundamentos, que eles são fundamentos básicos em qualquer situação. Mas a evolução se deu muito a nível das tecnologias, dos equipamentos, né? A tecnologia é o que mais te chama a atenção nesse Muito. sentido? Eu, por exemplo, fiz um exame agora com essa passagem minha, que é uma arteriografia, né, cara? Você não toma anestesia, nada. Você deita lá, o cara passa o catéter e vai olhar lá dentro do seu cérebro. E vai ver se você tem alguma má formação, se você tem alguma situação que requer alguma atitude. E se for necessário, faz na mesma hora ali. Antigamente era uma loucura. Você tinha um problema neurológico, qualquer coisa, muitas vezes era o processo invasivo, meio no escuro, porque ainda não tínhamos os equipamentos, né? Então a tecnologia, ela evoluiu e está evoluindo. Equipamentos na nossa área de laboratório, você coloca um equipamento novo agora. Dentro de 2, 3 anos você pode esquecer que já vem coisa... Já há uma necessidade de troca. Está sempre constante. evoluindo. Isso é muito bom, né? E eu acredito que se o ser humano, não me seguindo como exemplo, né? Porque eu sou o cara que nunca fui muito ligado a cuidar muito da minha saúde. Não sou um bom exemplo. A pessoa que seguir certo... Mas não é contraditório isso? É impressionante, cara. É muito contraditório, mas é verdadeiro. Tanto é que o dia que eu fui lá no hospital fazer primeiro fui tomar um soro, o Otávio falou, não, vamos tomar um soro e tirar um sangue e fazer os exames laboratoriais. Aí eles aproveitaram, sabe? Agora você vai ver, vamos fazer tudo. Falei, que bom, já faz de uma vez, né? Então é muito contraditório. Mas é medo, Wilson? Não, o dia a dia, tá tudo bem. Quando eu falo que eu nunca fui muito de cuidar, não é de descuidado, sempre fui cuidado. De cuidar de si, né? Não, mas eu digo mesmo de mim, a parte de alimentação sempre fui muito... Regrado. Isso. Sempre pratiquei esporte, acho que isso é muito importante. Aí se também não praticasse, seria muito contraditório também. Aí seria muita contradição. Muita contradição. Mas sempre procurei fazer as atividades físicas, tudo. Eu acho que na correria fui passando, nunca tive nada. Nunca vai ter nada, nunca vai... Não é assim. Eu acho que hoje você tem muitas opções de médicos, de clínicas, de equipamentos para verificar como é que você está. Você pode prevenir uma série de problemas futuros. Então eu aconselho a gente procurar o atendimento médico, não porque nós temos, eu acho que para a população em geral, né? Você tem condição de fazer exames que vai detectar alguma coisa que pode vir a acontecer, você já faz uma prevenção. Ficou assustado? Olha, eu na hora não, sabe? Fiquei até tranquilo, eu acredito que o André, meus filhos, a minha esposa ficaram mais assustados. Mas naquela hora não adianta, você tem uma situação ali que você tem que ver o que é. Mas eu sou assim também, o que tem que fazer? Para resolver. Vamos resolver, porque é o caminho, né? Apavorar é pior, mas não deixa lá no fundo e fala, nossa, o que aconteceu aí, né? Então, mas graças a Deus, eu estou muito satisfeito
Por mim, que eu me recuperei bem, está tudo certo, não tive problema, os exames deram todos de forma muito positiva e os equipamentos, a condição que Poços tem para atender. Eu acho que nesse período todo da minha vida, trabalhando na área de saúde em laboratório, eu acho que só nós precisaríamos melhorar para toda a população ter a condição, sabe? Eu fico muito preocupado com as pessoas que não têm a condição, às vezes, de fazer uma série de exames necessários, preventivos, né? E eu não coloco os Poços de Caldas, eu coloco a nível Brasil, né? Que a gente acompanha, a gente vê a dificuldade que é. Mas se a gente evoluir para esse lado, o ser humano vai ter vida longa, viu? Preocupação com as pessoas em relação à saúde. Essa tua frase é muito interessante porque nos leva, de certa forma, a 2024, que é o ano eleitoral. O senhor concorreu como vice-prefeito na chapa do Ulisses Guimarães. Perfeito. Teria sido essa questão dos motivos de ter levado para a política no ano passado? Também. E eu vejo assim, eu sou preocupado com a saúde e com a educação. Mas isso aí que você está falando é o que todo mundo fala. Mas lá dentro de mim eu me preocupo. Eu acho que uma boa formação, saúde, mas não é a saúde, só a saúde de exames, é a saúde da condição mental da pessoa, para a pessoa ter o equilíbrio na vida. E para isso, a gente tem que oferecer as condições, que são as condições básicas. Não estou aqui pregando nada político, é só um pensamento meu, né? Eu sempre olho muito, fico vendo, quando eu ando, quando eu viajo, a gente olha a cidade, você vê muitas situações que chamam atenção. A falta de condição. Eu acho que o Brasil é um país muito rico, é um país, é um continente, né? E eu acho que tem alguns lugares aí que a situação é muito crítica, né? Então isso mexe com a gente. A campanha eleitoral mexeu? Como eu disse no início, eu sou nascido, criado em Poços de Caldas. Só que a gente não tem aquela frequência em toda a cidade. Você anda. Quando eu era mais novo, joguei muito futebol, então andei por muitos lugares. Então eu tenho conhecidos por bairros, para todos os lugares. Só que depois, com o tempo, trabalho, você não tem uma presença mais ali marcante, com mais tempo. E nessa campanha, eu andei muito, sabe? Eu fui bem atuante na campanha, a nível de ir, andar, conversar com pessoas. Fui em escolas, fui em postos de saúde. A campanha te tirou da sua zona de conforto, digamos assim? Tirou e foi muito bom. Para mim, trouxe uma reflexão maior. Era isso que eu ia perguntar agora. Sabe? Sobre as pessoas. Então, eu vejo que os nossos políticos, de uma maneira geral, sem falar em partido político, sem falar em nada disso. Em grupos, nada. Falando no contexto geral, a gente pode trabalhar bastante para melhorar as condições na saúde, na educação, né? O que mais lhe chamou a atenção nessa caminhada? Alguma história, algum momento que quando a gente fala do ano passado lhe vem à cabeça? O que mais lhe marcou? Eu fico vendo, Rodrigo, a gente tem uma vida muito boa, né? Você trabalha num lugar próximo da sua moradia, você mora relativamente não, muito bem, a gente mora muito bem, nada de ostentação, mas aquela vida tranquila, proximidade, você precisa de alguma coisa, você consegue. Aí você pega como exemplo uma pessoa que mora num bairro mais distante, às vezes ela tem que pegar 2 conduções para chegar no serviço, ela tem que sair num horário muito mais cedo que você sai, chega muito mais tarde,
Muitas vezes são jovens ainda na fase escolar, tem que sair naquela correria para ir estudar, não tem tempo de pegar um livro durante o dia e estudar. Você fica vendo uma série de coisas, isso mexe, né? Mas mexe, e isso é bom para você valorizar o que você tem e pensar em formas de ajudar essas pessoas nessa correria. A campanha lhe tornou mais humano, seria isso? Com certeza. Eu acho que torna qualquer um que participa, que tenha uma participação ativa, que vá correr atrás de todas as situações, observar tudo, você vai aprender muito, vai melhorar você como pessoa. Eu penso assim. É interessante esse posicionamento, né? Porque realmente a gente sabe que campanha muda a cabeça de uma pessoa, mas é interessante quando a pessoa ela se coloca como humanamente melhor após uma campanha eleitoral. Porque quando uma pessoa entra numa campanha eleitoral e ela perde, como foi o que aconteceu com vocês, geralmente aquilo se torna algo negativo. Mas então a gente pode dizer que o senhor conseguiu extrair algo positivo dessa caminhada. Eu vejo assim, eu nunca participei de nenhuma campanha pública. Não me arrependo de ter participado. Eu acho que a gente tem que tentar contribuir. O fato de ganhar ou perder, esse é o processo democrático. Como que o senhor recebeu o resultado da eleição do ano passado? A gente assusta. Porque não sei se a gente está tão envolvido, você sempre acha, olha, eu estou bem aqui, nós vamos conseguir e tal. Mas eu não assustei, mas não fiquei triste. Porque não ganhei, e agora? Não, nada disso, espera lá, não é assim que funciona. Nós tivemos aí uma abstenção de votos muito grande, né? Que isso é uma demonstração de uma insatisfação da população em relação à política. Nós tivemos aí, salvo engano, 40% de abstenção em posse de causa, é muito voto. E o Paulo ganhou com o Eduardo, com uma margem em relação aos outros muito boa. Teve 28 mil, né? Nós tivemos acho que 16 mil, o Heloísio acho que ficou em terceiro com 17, ficou meio parelho ali, né? Mas eu não vi isso com tristeza, não. Eu vi que a gente precisa, eu digo, aquelas pessoas que se propõem a dirigir uma cidade, a ser um vereador, ela tem que olhar bem tudo e trabalhar para que isso aconteça, né? Como nós não conseguimos ser eleitos, a gente tem que torcer para que o nosso atual prefeito, que é o Paulo Ney, o Eduardo Vice e toda a Câmara de Vereadores, consigam melhorar algumas condições em Poços de Caldas. Não é fácil, a gente vê aí a luta que esbarra em muitas coisas, né? A parte econômica, que sem o dinheiro fica difícil, né? A operação de cuidar de uma cidade ela é muito complexa. Eu falo porque eu nunca administrei nada público. E eu sei que os entraves são maiores que de uma empresa privada. Mas os fundamentos da economia, eles são os mesmos. E você precisa ter receita. Onde que o senhor acompanhou a apuração? Eu acompanhei lá na casa do índio, que foi o nosso, um dos nossos apoiadores, né? Então nós fomos para lá, o Ulisses foi, a família, a minha esposa foi, nós acompanhamos lá. A sua relação com o Ulisses depois da eleição continua? Se falam ainda, trocam mensagens? Falamos, não com muita frequência, porque ele também tem as coisas dele, eu tenho a minha, a gente se fala, a gente observa, a gente é da cidade, observa o que está acontecendo, o que está ocorrendo. E como eu falei, o Paulo Ney trabalhou comigo na Caldense, foi da parte de marketing. É cria da Caldense. Sim, e eu conheço muito ele, conheci o pai dele, conheço a mãe. O Eduardo conheço demais, né, porque é muito amigo dos meus filhos. Então eu não levei a campanha pelo coração, tá? Nós fomos concorrentes, tá tudo bem,
torço muito para que eles consigam fazer uma administração boa. A relação com o Paulo é boa? Boa, tranquilo. A relação presidente da Caldense, prefeito? Tranquilo, sem problema. Eu acho que a gente não pode levar isso para o pessoal, sabe, Rodrigo? Eu vejo algumas situações em que pessoas ficam inimigos mesmo. Eu acho que não tem motivo para ser inimigo. Você pode não concordar com alguma posição, mas levar para a parte de ser inimigo, não. Ele concorreu, nós concorremos. Sou muito amigo do Heloísio, gosto muito do Heloísio, sempre converso com ele também. Né? O Marcelo eu não conhecia, a doutora Regina conheço, nós trabalhamos juntos. Enfim, mas o objetivo de todos é o quê? É o bem comum. O bem comum, pô. Continua afiliado? Hein? Continua afiliado ao partido? Ainda estou afiliado à União Brasil. Mas não penso... Pensa se candidatar novamente? Nesse momento, não. Ainda não. Primeiro que está cedo, né? Nós temos um tempo ainda, né? Vamos ver lá na frente, mas eu não tenho assim, eu entrei muito, sabe, eles me ligaram, o pessoal da União Brasil, do MDB e tal, me chamaram, conversaram comigo, são pessoas que eu conheço, vamos com o Ulisses conheço de muito tempo, estudou com o Otávio e tal. E aí eu fui de coração e fizemos lá, tentamos fazer a nossa melhor campanha. Não foi possível, mas está tudo certo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, Rovilson. Daqui a pouco a gente está aqui de volta com o Alta Definição. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Alta Definição de volta nesta quarta-feira, nesse bate-papo, agora com o presidente da Caldense. Agora, porque a gente falou do Rovilson empresário, falamos do Rovilson candidato, e agora vamos falar de Caldense. Vamos lá. E esse teu susto, Rovilson, foi justamente no centenário da Caldense. Pois é. Inclusive, Isso te doeu? Eu fiquei chateado por isso, sabe? Porque eu, justamente no dia 6, véspera do aniversário, a gente tinha uma comemoração lá no Ronaldão, com os ex-jogadores, né? Terminado lá, já tinha uma festa aqui na sede social, que esse ano nós falamos, vamos fazer diferente. Sempre tem um baile comemorativo, que é muito legal. E nós vamos ainda fazer um baile. Falei, mas agora não vamos fazer um baile, não. Vamos fazer uma festa que vai começar 3 horas, 15 horas e vai até 10, 11 horas. Aí... Uma senhora festa. Isso, vamos lá no parque aquático com 2 bandas. Pode ir criança, adulto, sem limites de idade. Se você faz o baile, só vai uma classe mais adepta a baile e pessoas com a idade acima. E aí os menores, algumas pessoas idosas, eles não gostam de um baile, perde. Aí nós fizemos, né, organizamos tudo, ficou muito bem feito. E nesse dia eu estava lá na Unimed, eu estava acompanhando, eu podia, pelo celular, eles mandavam alguma coisinha, né? Eu pedi, mas aí o meu vice-presidente foi, o segundo vice foi, muita gente... Bem representado foi, mas, mas queria estar lá. Eu queria, não é por não é por vaidade. Não é por vaidade, não, porque é muito bacana, né, cara? É uma marca, né? 100 anos, né? Mas tá bom, eu vi as fotos, gostei, o pessoal aproveitou aqui no clube, bacana também. Ô Wilson, como é administrar um clube como a Caldense? Porque se você for comparar ali, é uma estrutura muito grande, é muita gente envolvida, são muitas modalidades envolvidas, é uma responsabilidade muito grande. Ô Rodrigo, eu acho você tem que ter muito equilíbrio,
equilíbrio na parte de relacionamento. Por quê? Todos estão muito próximos de você. Nós temos ali 3.000 titulares e com os dependentes nós temos 13.300 e poucas pessoas. 13.000 e poucas pessoas. Evidentemente. Tem cidade de Minas Gerais que não chega a esse número de pessoas. Não, há várias, né? É. Mas evidentemente nem todos frequentam, porque nem comportaria atender de uma vez. Mas nós temos uma frequência muito grande. Hoje passa pelo clube, medido pelas catracas, em média 2.500, 2.700 pessoas. Dias normais. Finais de semana, quando tem o sol legal, piscina e eventos, isso chega a 4.000 e poucas pessoas. Então, eu sou frequente no clube. Eu vou no clube, além de eu ir na parte administrativa, trabalhar, eu vou como sócio também. Isso eu ia perguntar. Frequenta, o senhor dá o seu expediente ali como presidente, com as suas responsabilidades, mas frequenta como sócio? Vou todo dia no clube depois do horário que eu atendo, lá de manhã. Hoje já fui, né, à tarde, e faço questão e tenho muita liberdade com o associado. Eu sei que algumas pessoas às vezes não sabem separar o Rovilson Presidente do sócio. como sócio. Mas eu levo numa boa, às vezes você está lá sentado, conversando com a turma, às vezes tomando uma cerveja. Aí vem o Rovilson, e aquele negócio, o que a gente pode fazer? Lá eu preciso de resolver isso. Eu não perco a esportiva, não. Eu falo, não, vamos ver. Se for uma coisa mais extensa, eu marco, no outro dia a gente conversa. Mas é muito legal. E eu gosto. O problema é que eu gosto. Meu pai comprou a cota antes de eu ter nascido, e meu pai já tinha a cota. Pô. Então, eu fui criado aí dentro. Aí eu saí, fui fazer faculdade, fiquei um período fora, né? Mas sempre que voltava, estava ali. A faculdade fez aonde, Rovilson? Fiz a Federal de Alfenas. De Alfenas. Aí, assim que eu formei, voltei para trabalhar, eu já não tinha título mais, aí eu não podia frequentar. A primeira coisa que eu fiz, comprei um título. Então, a minha vida foi muito ligada à Caldense, né? E hoje nós temos lá os esportes especializados que estão bombando. Escolinha de vôlei, basquete, nós temos um convênio com a NBA School. Foi o primeiro clube a fazer, o segundo acho que foi o Flamengo, e é um sucesso. Tanto é que todo ano tem um campeonato no meio do ano, esse ano teve, de times que vêm de fora disputar, e a disputa é feita aqui em Poços. É do Brasil, mas é feita aqui. Temos o vôlei, o basquete, o handebol. O beach tennis está bombando, né? Que é a moda agora do momento. Estão pedindo fazer mais uma quadra aí, que não está comportando as duas. Vamos ver, vamos tentar melhorar. Nós tivemos uma fase no Brasil em que os clubes passaram por muita dificuldade. Diversos clubes pelo país, muitos fecharam, tiveram dificuldades em levar as pessoas para o clube. Né? Isso nunca foi um desafio para a Caldense, pelo contrário, o público sempre esteve na Caldense. Qual é o desafio da Caldense enquanto clube? Ô, Rodrigo, já foi problema para a Caldense. Qual que é o grande lance? O clube social, e dentro de tudo que ele oferece, você tem que oferecer com qualidade. Por quê? Você tendo qualidade, você tendo opção, o associado vai procurar. Ele procurando, você vai ter o quê? A receita, que é a arrecadação das mensalidades. Então você está me dizendo que se a pessoa ela não sai de casa para ir para um clube, qualquer que seja, se não houver um diferencial. Aquilo que motive ele a sair de casa com a família e ir para aquele espaço. Exato. Tudo que você faz ali, tá assim. Então os pais hoje querem levar as criancinhas para praticar um esporte, então já tem as escolinhas para os pequenininhos, os adultos têm as opções de esporte várias, aí tem os eventos sociais. Por exemplo, nós temos um evento, a Quinta Musical, que foi criada pelo nosso ex-diretor, o Alexandre Guetti, é um sucesso.
Você vai lá de quinta-feira, dependendo do horário que você chega, não tem mesa no Pianos Bar. Comporta lá, acho que 400 pessoas. Outra coisa, a gente oferece a qualidade nas porções, as bebidas. Qualquer hora vai lá para você conhecer os bares nossos. Você vê que beleza que ficou. Então isso, e com preço acessível para o sócio, isso atrai. É um clube muito limpo, muito organizado. Isso chama o sócio para dentro do clube. E, consequentemente, você tem a arrecadação para poder reverter em benefício para o sócio, né? Então, o segredo, tá, no meu ponto de vista, é esse. Oferecer opções para que o sócio venha frequentar. Nós já tivemos eleições na Caldense muito disputadas, discutidas, brigadas ali, e de uns tempos para cá a coisa está um pouco mais tranquila. As disputas não andam tão, né? Nós tivemos algumas que foi mais, não foram, não digo disputadas em resultado. Uhum. Ó, pelo amor de Deus, o que eu estou falando aqui, você está contando vantagem que você ganhou de 80%, 90%. Não, nós ganhamos. Mas foi disputada a nível de ideias. Isso, o grupo opositor. Mas não de guerra, como já chegou, né, aquela questão mais... Tivemos umas duas. Sabe o que é, Rodrigo? Eu ainda vou falar. Como eu falei da eleição, ali é uma eleição interna, mas mais ou menos tem o mesmo. O modus operandi é muito semelhante. O que não pode acontecer é a deslealdade. Você é concorrente meu, eu vou falar mal da pessoa do Rodrigo. Não, eu não posso falar mal da pessoa do Rodrigo. Eu tenho que falar das minhas propostas. E se o Rodrigo tiver alguma que eu sou contra, falar, eu não sou a favor dessa, por isso, mas não da pessoa. Ou seja, o senhor pode criticar a proposta do concorrente. Isso. Mas não atacar o pessoal. O pessoal eu sou contra em qualquer circunstância. Eu não acho legal isso, sabe? Então eu tenho essa posição. Se eu sentar num lugar, tiver lá, começou a falar mal de alguém, para mim não serve. A pessoa não está ali para se defender, não serve. Eu acho que a gente tem que ser honesto. Se eu tiver uma diferença, eu tenho que chegar e falar, Rodrigo, o que está acontecendo? Por que nós estamos? O que é o problema? Vamos resolver isso aí. Né? E na política eu penso isso também. E ali não é diferente. Então nós tivemos algumas situações que não foi muito legal nesse aspecto. Mas de uma maneira geral, foi sedimentando. Hoje está tranquilo. E como é que o senhor lida com essas críticas? Eu acho que a crítica ela vai aparecer. Por que ela vai aparecer? Porque eu estou numa posição onde eu sou observado. E eu tenho que entender que vem. E tem algumas que são tão descabidas que você nem leva em consideração. Não vou discutir sobre esse assunto. E aquelas que são importantes e às vezes você está merecendo ouvir. E vai abrir teu olho para que você melhore. Então, como se segurar numa crítica descabida, Wilson? Ficar quieto. Eu acho que porque a polêmica, tem gente que gosta da polêmica. Ele quer criar a situação. Eu acho que a melhor maneira de você lidar com isso é não entrar em bola dividida errada. Tentar se manter numa posição. Mas você sempre fica assim... Algumas vezes eu saí da casinha natural, né? O ser humano tem reações, né? Mas o ideal é não ter esse tipo de reação. É ficar mais tranquilo, procurar, né? Ficar mais tranquilo. Não é fácil, mas vamos levando. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o último bloco aqui do Alta Definição, agora para falar de futebol. Daqui a pouco a gente está de volta. Eu sei que você busca praticidade na hora de fazer suas compras, então vem comigo para conhecer o site da Casa Sertaneja Eletro, um site com mais de 3.000 itens das principais marcas, modelos com preços 100% personalizados e o principal, descontos para pagamento no Pix. Aqui na Sertaneja, nós entregamos o seu produto através das compras do site em até 2 horas e com um desconto especial de 5% para pagamento no Pix. Faz o seguinte,
Use o meu cupom Primeira Compra e tenha mais 5% off. É a Sertaneja trazendo o universo da loja para sua casa na palma da sua mão. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Sabe aquele lugar que tem tudo o que você precisa? É tão bom saber que ele existe. Por exemplo, Papelaria Artipel. Agenda 2026? Já tem. Mochila estilosa? Também temos. Organizar casa ou escritório? Temos soluções. Presente especial? Temos opções incríveis. Aquele item quase impossível de achar? Aqui você encontra. Praticidade, variedade e um atendimento com carinho que só a Artipel tem. Tudo em um só lugar, do jeitinho que você precisa. Papelaria Artipel. Sempre a melhor escolha. Sempre com você. Alta definição de volta e agora o papo é futebol. Ruvios, e a Caldense no Campeonato Mineiro? Acho que a pergunta que você mais ouve até nesses últimos tempos é sobre futebol, né? Realmente, futebol não é fácil. Eu vou falar do período que eu estou na Caldense como presidente, fui vice do seu Toninho em 2 anos. E depois assumi, e estou aí esse período longo já de 8 anos, 8 para 9. O problema é de ordem financeira. O futebol é caro, os recursos são pequenos, os patrocínios também não são muitos. E o que acontece? Nós temos, dentro do estatuto, um limite de gasto com o futebol, que é 20% da receita total, desde que você esteja com tudo em dia, a parte econômica em dia, não tem endividamento, aí você pode tirar. Só que se você tirar todo esse valor do social, você trava o social. Você não pode promover melhorias no social, você vai segurar campeonatos dos outros esportes, você vai segurar eventos sociais, você não vai poder fazer melhorias. Então pensa para você ver, se você trava o social, você diminui a receita das entradas, das mensalidades, que é o que sustenta. Então, se você for afoito no futebol com o que você pode gastar, você não vai resolver o problema do futebol e você ainda vai atrapalhar o social, não vai ter nem a receita, que esta receita que toca o outro lado aqui. Então, o social é quem sempre bancou o futebol, seria isso? Ele não é numa totalidade. Sim, mas em grande parte. Numa boa parte, tá? Na maior parte, né? Aí muita gente fala, tem que ter categoria de base. Perfeito, é muito legal. Só que para você fazer a categoria de base, você tem que ter toda a estrutura que você tem no futebol profissional. Você tem que ter uma comissão técnica preparada com um fisioterapeuta, com isso, com aquilo. Você tem que ter, se vier atletas de fora, você vai ter que ter o alojamento e você vai ter que responder para aqueles meninos que estão aí. O custo operacional é alto também. Então, o time do interior, aqui do futebol mineiro, pela dificuldade de receita, ele vive numa gangorra. E se a gente não tiver o cuidado e for só pela emoção, acaba com tudo. A gente tem vários exemplos aí de times que estão até na disputa de módulo 1 hoje e de alguns de módulo 2, que a situação econômica é gravíssima. Eu não vou ficar mencionando porque a gente recebe as informações. Então a gente tem que ter muito cuidado.
nós temos lutado para que a gente consiga um investidor e, consequentemente, com o trabalho aí de um ano junto com o investidor, nós temos toda a parte documental para transformar em sociedade anônima futebol. Isso que eu ia perguntar. Existe Perfeito. essa possibilidade? Existe essa viabilidade? Sim. O clube está de acordo com essa ideia? Isso eu teria que levar ao conselho, né, porque é uma decisão muito importante, né, mas acredito que a gente vai ter aprovação. O que acontece, Rodrigo? Os passos já foram dados para isso? A gente tem tudo estudado já. O que acontece, Rodrigo? Não adianta fazer a parte burocrática. Ó, a Caldense faz a assembleia, faz tudo certinho, faz com o conselho, transformou o futebol em sociedade anônima de futebol. A partir desse momento, eu não posso mais transferir dinheiro do social para o clube, pro time. Para o time. Então, o que é a peça fundamental para isso ocorrer? É o investidor. Um investidor sério, comprometido com o projeto. Isso. Então, nós estamos trabalhando, nós temos lutado, correndo atrás, tem reuniões, conversa daqui, quase que deu, quase que não deu. Eu tive aqui, no ano de 19 até 22, uma parceria. Fui muito criticado com a parceria, mas a parceria, o que aconteceu nesse período? Pessoal de São Paulo, ali do interior, de Hortolândia, pessoal muito sério. Nós disputamos o campeonato de 2019 e até o Mauro Fernandes que teve com a gente. E a gente ficou até numa posição boa. Aí tinha a Série D. Aí o Mauro pediu um valor, a comissão dele, um pouco acima da nossa condição para desenvolver a Série D. Aí, à época, o Luizão, que era o diretor de futebol, até faleceu. O Luizão falou, e agora? Eu falei, Luizão, vamos arrumar uma parceria, vamos ver o que a gente consegue para a Série D. Aí que nós já tínhamos uma certa amizade com esse pessoal, nós chamamos eles. Eles tocaram a Série D, quase que subimos para a Série C. Era um time jovem. O jogador mais velho tinha 22, 23 anos. O resto era uma rapaziada. Estavam com eles há muito tempo. Aí o que aconteceu? Em 2020, o pessoal falou, vai cair. Ficamos em quarto lugar. Em 21, ficamos, salvo engano, acho que em sétimo. Em 22, a parceria tirou alguns jogadores, ficou uma base. Aí chamamos o Jean Rodrigues, ele inteirou, ficamos em quarto novamente. Em 2023... aquela meia dúzia que tinha restado, a espinha dorsal já não estava. O Jean continuou com a gente, foi aonde montamos um time e não deu certo, caímos. O que foi importante da parceria? O futebol é um trabalho para dar certo a longo tempo. Não adianta você achar que você vai montando um time, às vezes dá certo, sai, vai, arrebenta, ganha, campeão. Um Mirassol é um raio que cai, mas não cai duas vezes no mesmo lugar, seria isso? O Mirassol, eu acompanho muito futebol, viu? E muita gente acha porque que não agora gosta. Virou parâmetro para os clubes menores, o Mirassol virou... Mas o Mirassol, ele tem uma estrutura muito boa um e centro econômica. de treinamento. Não, o que nós temos. Exato. Mas nós não temos dinheiro para o investimento da base. Ok. E eles lá têm um investidor que toca a base e o profissional. Já lhe questionaram isso? A gente pode ser um Mirassol? A Caldense tem tudo para ser um Mirassol aqui. De Minas Gerais. Tem tudo. O centro de treinamento da Caldense não é brincadeira, não. É coisa de primeiro mundo para o interior. Para o interior. Não estou fazendo comparação com os times da capital. Talvez até o centro de treinamento da América não esteja à frente do nosso. Exatamente. Tá? Então, nós temos tudo. Nós temos um clube centenário, a marca Caldense é muito forte. Reconhecida no estado. Isso. E temos, temos a estrutura. O que nós não temos? A condição econômica de investimento para melhorar isso. O que estrangula é o financeiro. É o financeiro. Esse é o que estrangula o futebol do interior e de muitos clubes de Série A do brasileiro, que a gente sabe aí, que a gente acompanha. No ano passado teve mais um susto, que o time não foi bem também.
Foram 2 anos agora no módulo 2 que nós somos mal, ué. Mas o último agora foi mais... Pelo amor de Deus, eu falei, vamos acabar indo para a segunda divisão, né? Aham. Porque hoje nós não estamos na segunda, nós estamos no módulo 2. Antigamente era primeira, segunda e terceira. Então Hoje faltou eles pouco ali para cair para terceira de antigamente. Isso, exatamente. Qual a tua avaliação? Cara, é impressionante. Ó, 24, Mauro Fernandes voltou, montamos um time muito legal. Agora vamos subir. Pá, quase caímos. 25. O Alex voltou, que foi um cara que trabalhou aqui. Sim. Montou com critério, tudo certinho. Mas não funcionou. Não funcionou de novo, cara. Quase novamente. O módulo 2, Rodrigo, ele está um módulo 1 faltando os times da capital. Por isso que eu falei no começo aqui que a condição econômica está ficando, o jogador está ficando. E a gente caro. tem, antes de entrarmos no ar, a gente estava falando sobre isso, a gente tem um estado que é do tamanho de um país. Perfeito. Com 800 e poucos municípios. Um estado, se você sair daqui para você jogar o Tombense, você vai ficar no mínimo 10 horas na estrada, na melhor das hipóteses, por exemplo. Sim. Levando em consideração um ônibus, levando em consideração as estradas de Minas Gerais que não são boas. Então a gente tem a questão financeira e aí também entra a questão de estrutura para se disputar um campeonato mineiro. A logística também é difícil. É cansativo. É cansativo. E econômico também, Rodrigo, na parte de viagens. Por exemplo, nós fizemos 2 jogos lá contra o RT e contra o Mamoré. Então, dentro de uma semana. Então você vai até lá, joga aqui no domingo, depois joga no outro, não compensa você voltar para Poços. Então você tem que ficar lá, hospedado com 30 pessoas. O cara tem que comer, tem que beber, o cara tem que treinar, tem que lavar a roupa, machuca no treino, tem um exame, tem uma... Então uma viagem dessa aí fica caríssimo, é de 80 a 100 mil. O transporte, a estadia, entendeu? Então, uma das saídas que eu penso, esse é meu pensamento, era regionalizar. Então, é possível isso? Depende da Federação Mineira. Eu estou vendo, acompanhando, esse ano agora, 26, nós temos a Copa, tem um calendário do geral do futebol brasileiro. Estaduais começando cedo, como sempre. Então vai encurtar cada vez mais. Eu acho que os estaduais, não falo para você que daqui 1, 2, 3 anos, mas eu acho que em um tempo aí não muito longo, eles vão ser extintos. Não só em Minas, no geral. Eu acho que aí tinha que ter os campeonatos regionais, tá? Deixa os times da capital que disputam o brasileiro Série A tocar a vida deles, porque na verdade os times do interior servem apenas de um laboratório para que eles treinem, porque o objetivo deles é outro. E a gente sofre com isso aí. Então, se regionalizasse um estado igual ao nosso, eu acho que seria eu penso que seria uma boa saída. Para o ano que vem, o que a Caldense, o time da Caldense está preparando? Porque a gente já está em novembro praticamente. O tempo passa assim, ó. Então, o que acontece, Rodrigo? Eu estou aguardando o posicionamento da federação, porque eu acho que vai antecipar, por conta da Copa. Vai antecipar o módulo 1 e o módulo 2, eu penso. Mas ainda não deram a definição. A gente tem que ver a data que vai ser marcado o início, porque a gente tem que trabalhar pelo menos 45 a 60 dias antes da data do início, para você ter um tempo de preparar. Só que a montagem ela já começa antes. Eu não vou chegar em uma semana, eu vou contratar aí, não vou conseguir. É difícil pensar, responder a minha pergunta, sendo que ainda não se tem ideia do que a Federação Mineira está pensando. Não tem nem a data, Rodrigo. E outra, tem muitos jogadores que disputam o módulo 1 e acabando o módulo 1, ele vai para o módulo 2.
disputar o módulo 2. Então a gente ainda fica refém dessa situação De formação. de formação. O que é isso? Isso é a falta de ter um trabalho de continuidade, que é o quê? Você ter um time jogando o ano inteiro, você ter a condição financeira de ter uma categoria de base para subir meninos, entendeu? Você acaba um campeonato, vai todo mundo embora. Aí o ano que vem você junta lá mais um time e tem que pedir a Deus, mas Deus olha por todo mundo, que o seu time vá bem. Infelizmente, cara, é duro, é uma realidade A difícil. gente sempre escuta, um dos problemas da Caldense é que ela não enche estádio. Isso é uma dificuldade? Bom, vamos lá. A gente falar de torcida, eu não estou podendo falar porque eu estou em débito, Em débito com a torcida. Eu seria muito, Aham. seria muita cara de pau minha chegar aqui e falar, ô torcedor, não é. Mas nós não estamos ofertando uma qualidade para que eles abracem, né? Então, o torcedor, ele quer ver um espetáculo, ele está certo. Então eu não vou falar que isso é um ponto negativo. Coloca aí um time bacana, que consegue competir, Eu acho que agora vai melhorar essa condição. eu acho que eu vou usar um exemplo seu do clube em relação ao time agora. Então vamos lá. O senhor falou o seguinte, o pessoal não sai de casa para ir pro clube se não tiver um diferencial. O pessoal não vai sair de casa para assistir um jogo no Ronaldão se também não tiver um diferencial. Seria Perfeito, isso. perfeito. Entendeu? E também não estou dizendo que disputando aí um módulo 2 indo super bem, que vai lotar sempre. Mas se você fizer um trabalho que tiver continuidade, for melhorando, você vai para o módulo 1, você vai para disputar uma série D, consegue subir para uma série C, o torcedor vai abraçando a causa. E a assim. gente tem aí um problema que é de que formar torcida, novas gerações, porque a nova geração não quer torcer para aquele time que perde. Isso assusta também um pouco, não? Assusta. O menino quer o time dele sempre ganhando. A criança hoje ela está envolvida intensa. Eu tenho minhas netinhas lá, já torcem futebol. Ué. Você acha que elas vão torcer pro meu time, que vive perdendo? Não vão torcer pro time que está na frente. E aprende a torcer por aquele time. Então, a gente falar do torcedor, eu não gosto de falar não, sabe? Eles me xingam às vezes, eu sei que eles me xingam. Mas eu não estou bravo com eles, porque eu estou devendo. Tá. Mas não é por falta de querer, não. E nem falta de trabalho ou descaso. A gente contrata, a gente procura fazer dentro de uma coisa, dentro da realidade que nós vivemos. Mas realmente o futebol do interior está sofrido e está em relação à parte econômica. A gente viu o nosso colega vizinho aí, o Pouso Alegre, tem lutado também. Uma SAF, né? Fez uma SAF. Eu acho que o valor que foi feito não é o ideal. Para você jogar, Rodrigo, um módulo 1, uma série D com a ambição de subir para uma série C, como eles até conseguiram depois retornar, você não faz com menos aí de uns 20 milhões por ano. Essa questão do Pouso Alegre hoje está na elite do Mineiro, a questão do Pouso Alegre com a SAF, aumentou a responsabilidade da Caldense com isso? A cobrança passou a ser um pouco maior, não? Por essa questão de ser duas cidades muito próximas, quase ali com a mesma quantidade de habitantes, uma torcida muito parecida, aumentou? Sim. Eu acho que aumenta, né? É uma rivalidade. E a Caldense, ela é muito visada, não só pela equipe do Pouso Alegre, por estar próxima. Qualquer equipe que venha jogar contra a Caldense, eles ganhar da Caldense, embora Não a Caldense estejamos numa boa fase. é muito importante para outra equipe. Então, você tem que estar sempre superando ainda essa gana do outro, que tudo bem, eles vêm, você tem que se virar de cá, mas existe sim. E o que você me falou aí procede, aumenta a responsabilidade, sim, com certeza. Existe algum diálogo? O senhor chegou a conhecer a questão mais a fundo da SAF do Pouso Alegre ou não? Foi uma questão apenas de observância de longe? Eu conheci os números e os valores, mas assim, cada um tem a sua realidade
Eu acho que o valor para uma SAF, para obter o sucesso, o investimento tem que ser um pouco maior. Um pouco maior. Um pouco maior, né? Tem alguma SAF, algum modelo do que o senhor, das quais o senhor acompanha ou acompanhou, que lhe agradaram? Que o senhor falou assim, não, essa aqui vai funcionar, ou essa aqui deu para funcionar porque foi feito da forma correta? Rodrigo, até é difícil de responder. Vamos ampliar essa pergunta no geral. Olha os clubes brasileiros, até de potencial maior, de expressão maior, que se transformaram em SAF, e alguns não tiveram o êxito. O Vasco, por exemplo, não teve. Estou citando um deles. Então, eu acho que vai muito o ponto fundamental é do investidor, da empresa investidora. Tem que ser uma empresa muito firme e perseverante, porque o resultado ele não vai acontecer às vezes no primeiro ano, ele vai levar um tempo. A SAF, ela é importante, mas ela não é a salvação de tudo. Também acho que não. Se não for bem feita, é até perigosa. Por quê? Ela pode acabar e retornar aquilo para o clube com uma série de problemas. Ser devolvida, digamos assim. E aí? Pior do que quando... Exatamente. Porque é uma coisa que eu falo com toda certeza, a Associação Atlética Caldense, futebol, não tem dívida. Nós não temos dívida trabalhista, a gente anda rigorosamente em dia, então a gente não vai trazer nenhum ônus para o clube social pagar em relação a alguma atitude mal pensada aqui no futebol. Não adianta porque são coisas que estão ligadas. Agora, se você tomar uma atitude aqui equivocada, você pode trazer consequências para o lado de cá. Entendeu? Qual a tua análise do futebol, agora deixando Caldense, mas falando do futebol brasileiro de uma forma geral? A gente perdeu o protagonismo? Perdeu, né? Perdemos. E não é por falta de material... De talento. De talento. Tanto é que os talentos nossos estão todos esparramados no mundo inteiro. Nós temos muito jogador. Eu acho que o futebol brasileiro... Aí eu fico observando quantos campeonatos os clubes do Campeonato Brasileiro Série A disputam durante o ano. Ó, nós vamos ter agora as finais, aí, o brasileiro afunilando para o fim, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Copa do Brasil. Tem determinada etapa do ano que os times estão quase que jogando os 4 campeonatos, tirando a Sul-Americana, que quem está na Sul-Americana não está na Libertadores. Então o calendário judia, eu acho desorganizado. Nós precisávamos melhorar o calendário. Profissionalizar, arbitragem. Aí fala, o juiz roubou, o juiz... Não fala que o juiz roubou não, gente. O juiz não vai roubar de ninguém, não. É erro mesmo. Ele não tem a profissão. A gente vê, liga a televisão todo final de semana. Ontem mesmo nós tivemos um jogo aí. Uhum. Foi legal o jogo. Eu assisti Flamengo e Palmeiras. Grande jogo. O jogo em si foi bom. Mas muito erro de arbitragem. E você ainda tem o VAR. Teve aquele zum que prejudica o clássico. A gente não pode. Então, eu acho que a discussão, foi pênalti do torcedor depois, o seu time, acho que isso aí faz parte do futebol. Mas nós precisamos melhorar porque nós vamos ter uma Copa do Mundo aí, o Ancelotti veio, um puta treinador, mas só ele não vai dar conta. E a gente, como torcedor, né, espera que o Brasil consiga representar melhor, que nós não temos ido bem. Né? O Brasil ganha a Copa, não? Eu acho que vai ganhar. Eu sou brasileiro, torcedor, eu vou torcer. Acredito. Não é fácil, Tem aquela lenda de que o Brasil sempre ganha a Copa quando ele chega mal, né? As Copas que ele ganhou, sempre a preparação não foi boa. Não foi boa. Mas esse ano você vê que nós, se fosse o critério de classificação do número, que aumentou o número, nós não teríamos conseguido, né? Então, eu acho que nós perdemos muito o protagonismo, sim. Estamos chegando ao final da entrevista, mas eu vou fazer uma outra pergunta. A gente falou muito aqui do clube, falamos do futebol, mas dentro da Caldense tem alguma outra modalidade que é a sua favorita, não?
Eu Porque a Caldense tem tido sucesso em muitas categorias recentemente, né? A gente tem acompanhado. Mas tem alguma assim que o senhor fala assim, não, essa aqui eu gosto, eu particularmente gosto? Eu particularmente gosto muito do handball. Ah, é? Tanto é que eu reativei que ele estava... Gosto do basquete, evidente, eu gosto de esporte. Mas o handball eu trouxe novamente e eu gosto do handball, eu acho um esporte legal. E qual o esporte que o Rovilson pratica? Qual modalidade? Eu pratiquei, né, dei minhas caneladas aí no futebol. Eu sempre gostei do futebol. É de mesmo? Campo, é. Qual posição? Jogava de volante, depois você vai ficando mais velho, aí vai pondo você encostando na lateral, depois de zagueirão, entendeu? Mas assim, eu sempre gostei de futebol. Adoro futebol, assisto futebol direto. Porque tem muita gente que fala, o Rovilson não gosta de futebol, porque o futebol da Caldense não vai bem. Eu não é isso não, eu gosto. O Rovilson é torcedor da Caldense, óbvio. Mas qual é o outro time do Rovilson? O outro time que eu torço, por isso que eu tô falando que meu time faz sofrer. Eu torço pro Santos Futebol Clube. Torcedor do Santos? Tô beirando lá o rebaixamento de novo, Rodrigo. Mas esse ano não vai cair não. Porque... Não cai? Não cai não. Eu acho que não. Hoje tem um jogo aí... Vale 6 pontos, tanto pro Vitória quanto pro Santos. O doutor Marcelo tem sofrido na presidência do Santos, do Santos também. O Marcelo é dívida, né? Você vê. O Santos já deve estar devendo 1 bi. O Rueda tinha conseguido reduzir a dívida, foi criticado, acabaram com ele lá. Porque caiu, né? Caiu. Aliás, o Santos veio de uma leva de presidentes problemáticos, criticados pela torcida principalmente. O Santos, eu não gosto de falar da honestidade, desonestidade de presidente, né? Mas o Santos teve uma época que ele vendeu 2 times de craque em pouco tempo. Foi dos times brasileiros que mais formou craques, inclusive, e mais vendeu, né? E ainda forma muito, viu? E ainda forma, a categoria de base, parece que lá brota. Agora deu uma caída. Mas a gente fica sem entender, né, cara? É que o custo operacional desse time também é altíssimo. Vai ver a folha de pagamento, quanto que é? É uma fortuna. E aí, para não cair, tem que contratar. Quantos técnicos? Em um ano, às vezes, contrata 4 técnicos. Aí não termina o contrato, tá pagando, às vezes, 4 técnicos. O salário de 4 técnicos. O que está vigente e os outros 3 que foram mandados embora. O que é mais difícil, contratar jogador ou técnico, Rovilson? Olha, para um time do interior que não tem uma sequência de trabalho, igual eu falei, é mais difícil você montar uma equipe. Contratar o técnico, você contrata. Mas arrumar um time para disputar um campeonato, assim, rapidamente, é muito difícil. Eu falei agora há pouco que SAF não é salvação. Técnico também não. Eu acho que o técnico, além da parte técnica, ele tem que ser um gestor de pessoas. Dentro de um grupo de jogadores tem muita vaidade, relacionamento. Então, o técnico, muitas vezes, a parte de gestão de pessoas é fundamental para ele ter sucesso. Eu penso isso. Eu vejo, assim, os grandes técnicos que nós temos por aí. É a gestão. Perfeito. Rovilson, a gente chega ao final da entrevista, eu vou abrir o espaço para você dar um recado então agora para quem nos assiste, especialmente para o pessoal da Caldense, claro, mas também para os torcedores da Caldense. Primeiro, agradecer, Rodrigo, a oportunidade de ter vindo aqui no seu programa, que eu assisto, está sendo um sucesso, parabéns, né? E dizer aos nossos torcedores que a gente não falta empenho. E eles criticam e estão certos, porque ninguém quer ver um clube igual a Caldense, com o nome que tem, né? Não conseguindo voltar ao módulo 1. Mas nós vamos trabalhar para 26 para tentar voltar com toda a nossa determinação. E, no geral, para os associados, né, do nosso clube, o orgulho que eu sinto de estar à frente da Caldense, e estar convivendo com eles, porque sempre estou lá, dizer que estou sempre às ordens e para ajudar no que for possível. E para os seus telespectadores, agradecer também aí a audiência, né? E vamos para frente aí, estamos chegando no final de mais um ano praticamente, né? Já estamos aí aproximando do novembro
E trabalhar sempre, fé em Deus e muita humildade e respeito às pessoas. Vamos encerrar esse programa com o nosso aperto de mão. Nós dois de verde aqui no programa em que falamos da Caldense. É isso aí, Rodrigo. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado você. O Alta Definição volta na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Uma boa noite para você e até lá. Alta Definição. Apoio Cultural GR Vivari.